porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu no dia de hoje os depoimentos marcados pela CPI que investiga o MST. A sessão ouviria o diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Jaime Messias Silva, e também o gerente executivo do mesmo órgão, José Rodrigo Marques Quaresma. Na decisão, o magistrado afirma que as comissões não podem ultrapassar o seu limite e invadir competência reservada às assembleias legislativas. A decisão causou uma revolta na oposição, que viu interferência descabida do judiciário nas investigações. O objetivo, segundo os parlamentares, era a apuração sobre possível financiamento do órgão alagoano às feiras agrárias dos Sem Terra. Vamos começar com o Cristiano Beraldo, essa rodada. Beraldo, medida polêmica do ministro Luiz Roberto Barroso, como avaliou essa tomada de decisão? A oposição fala em interferência do judiciário. Caniato, na minha opinião, ela não é polêmica, ela é absurda, né? Você tem uma CPI funcionando no legislativo, dentro da regra, faz as convocações que acredita que são necessárias para a sua investigação, e aí vem um outro poder e interfere na convocação. Então, me parece que esse tipo de peso que está sendo usado, essa medida que está sendo usada para a CPI do MST também tem que ser válida para outras CPIs e CPMIs, porque senão realmente o Congresso vai ficando de quatro, né? Não tem autonomia para fazer nada. Aqui, Beraldo. Vai lá, Zé. Aqui o Distrito Federal tem uma CPI funcionando que está convocando general e o pessoal do governo federal, né? Pois é, não, exato. Então, assim, é realmente surpreendente a gente ver esse tipo de interferência de um poder no outro. Isso é um mau sinal, né? Não só para esse caso específico, mas mostra a disposição que existe nas instituições brasileiras de tomarem medidas que não precisam respeitar nenhum tipo de convivência harmônica, independente entre os poderes. Isso eu vejo com muita preocupação. Pois é, a gente continua o giro de análises. Zé Maria, já que você fez um comentário, passo para você também. Queria pedir sua análise em relação a essa decisão do ministro Barroso. A CPI do MST era tida pelos especialistas como a mais bem-sucedida em relação às investigações, né? Essa comissão parlamentar de inquérito que investigou e está investigando esse movimento esquisito chamado MST, que está à margem da lei e leva terror ao campo, né, e produz insegurança e violência no campo. Foi muito boa a comissão, porque trabalhou no tempo presente, foi nos locais, ameaçou divulgar no dia a dia e conseguiu no dia a dia o trabalho do MST e principalmente o financiamento. E foi aí, nesses dois depoimentos que estavam marcados para hoje, né, que o judiciário interferiu. Veja bem, o argumento jurídico é frágil. É um argumento jurídico de que a CPI extrapola seus poderes quando convoca pessoas de outro poder, né, de outro poder, de outra esfera de poder. Mas isso aí é ultrapassado. Existem vários casos e é uma CPI da Câmara Federal. Para se ter uma ideia, como eu disse, né, a CPI da Câmara Distrital, que é a Assembleia Legislativa daqui do Distrito Federal, está a todo vapor e convocando autoridades federais, todo servidor público, Zé, qualquer um, né? A Câmara vive convocando ministros, os ministros vão? Qual é o problema? Pois é, mas quando fala em financiamento do MST, Beraldo, há um temor geral, e é o objetivo principal desta CPI, é mostrar o que se chama de triangulação. Manda dinheiro para a associação, para ONGs, que voltam para o MST. E nesse caso aí, há indicações claras de dinheiro indo para comprar lona, dinheiro indo para pagar transporte do MST, ônibus, carros e assim por diante. Quer dizer, uma ligação claríssima de dinheiro público no MST. A mesa diretora da CPI reagiu, divulgou uma nota, cancelou, né? Tinha que cancelar o depoimento, mas reagiu forte. Mas tem que considerar nessa questão esse parâmetro da investigação. Qual é a justificativa do Barroso para isso? E aí não se trata de defender a decisão do ministro, mas de olhar a jurisprudência do próprio Supremo.
Vocês vão lembrar que na CPI que investigou aí a pandemia, o que a CPI tanto queria, especialmente na época os governistas que hoje estão na oposição, era o quê? Era investigar os contratos dos estados para a compra de respiradores, especialmente do chamado Consórcio Nordeste. E o que aconteceu? Não puderam, porque existe uma limitação legal. Você não pode usar a CPI federal, da Câmara Federal, para investigar estados. Isso tem de ser a partir de CPIs instaladas pelas assembleias legislativas desses estados. Então, isso não pode ser confundido. Nesse caso específico, as pessoas que seriam convocadas, elas são servidores públicos, integram um Instituto de Terras do governo de Alagoas, ou seja, a CPI passaria a investigar o governo de Alagoas, o que não é possível do ponto de vista da jurisprudência. Então, essa é a fundamentação da decisão do Barroso. E nesse caso, por mais que a gente interprete que é uma interferência do Poder Judiciário no trabalho da CPI, nesse caso não é. Mas uma comissão parlamentar, ela tem uma linha de ação. Não, mas a gente tem que entender que tem uma limitação. Não pode, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito de Câmara dos Deputados, não pode investigar estados. Isso aí está pacificado. Mas pode investigar até pessoas que não são servidores públicos. Mas esse caso elas são servidores do Instituto de Terras de Alagoas. É uma autarquia estadual. Incongruência. Se quiser alguém blindar numa CPI, nomeia ele numa Câmara, num município, pronto. Quer dizer, está errado. Tem um outro Quer blindar alguém? Nomeia. Mas aí é um ato posterior, né, Zé? A gente está falando de... Não, mas tem um outro aspecto. Beraldo pediu. Vai lá, Beraldo. Não, o aspecto é o seguinte: a investigação é sobre o MST, que é um grupo organizado que atua em vários estados. Se o dinheiro nesse vem... caso, Beraldo. Mas ele está olhando Beraldo, um lado, mas tem que olhar o outro, que é o objeto da CPI. Sim, mas veja, olha só, nós tivemos uma CPI praticamente aí em 2008, né? Tem tantos anos já, 2009, 2008. Nós tivemos uma CPI lá atrás que identificou repasses federais através de associações agrícolas, cooperativas agrícolas para o MST. Eram o quê? ONGs, ONGs, OCIPs, eram entidades da sociedade, tá? Entidades de caráter privado que recebiam recursos federais para distribuição. E aí eles usavam isso para abastecer o MST, para poder financiar atuações, atividades do movimento, etc. Isso a CPI pôde investigar de cabo a rabo. Tanto é que se descobriu mais de 160 e tantos milhões de reais federais que foram desviados. Nesse caso específico, e aí é uma questão muito específica, se trata de um órgão do governo de Alagoas. É disso que se trata. Se a CPI identificar, por exemplo, uma ONG em Alagoas que esteja recebendo recurso federal e desviando para o MST, a CPI poderá investigar sem problema algum. Porque não é subordinada ao governo do Estado. Neste caso, ela está vinculada ao governo do Estado, são servidores públicos do governo estadual. Quem pode investigar seria a própria Assembleia Legislativa. É disso que se trata. Inclusive, Dantas, quem acionou o Supremo Tribunal Federal foi a própria Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e argumentou que a CPI estaria ultrapassando suas competências, pondo-se a fiscalizar atos exclusivamente custeados pelo erário estadual. Eu vou passar para o Mota antes... a CPI do Distrito Federal. Perfeito. Agora eu vou passar para o Mota, que também vai... Eu gostaria muito que a CPI da pandemia pudesse ter investigado aquele contrato do Consórcio Nordeste. Por quê? Porque era uma oportunidade importante para se saber onde foi parar aquele dinheiro. Mas ela não pôde fazer isso. E, infelizmente, as assembleias legislativas dos estados que compõem o Consórcio Nordeste também não se interessaram em investigar. E, infelizmente, a Polícia Federal também não avançou nas investigações. O Ministério Público tampouco. Então, até hoje, a gente não sabe onde foi parar aquele dinheiro, que me parece que foi a compra através de uma empresa que comercializava alguma coisa aí relacionada a cannabis. Então, assim... depende da vontade política. Se a sociedade, o eleitor, não cobra diretamente, então que se cobre, que se crie CPIs em cada estado onde tem invasão, onde tem problema com o INCRA e que se investigue. Agora, efetivamente, a gente tem que olhar a lei.
Eu sei que a gente está vivendo um momento em que a lei tem sido deixada de lado, muitas vezes, por agentes que têm ali a responsabilidade de zelar pela lei, pela Constituição. Mas nesse caso específico, está bem clara a limitação, a restrição legal da CPI. A batata quente foi passada para a Assembleia Legislativa de Alagoas. Será que eles vão abrir uma CPI? A gente também precisa terminar o nosso giro de análises. Mota, queremos ouvi-lo. Olha, eu não tenho condição nenhuma de avaliar o embasamento jurídico dessa decisão. Tá? Eu acho que eu não assino embaixo do argumento do Dantas, porque eu acho que a primeira decisão foi equivocada, né? Mas é só um palpite, eu não sou jurista, não sou formado em direito, e quem sou eu para entender alguma coisa do que está acontecendo no Brasil? Eu só queria aproveitar o comentário, já que eu não tenho condição de comentar a decisão, para elogiar o trabalho da CPI, para elogiar a coragem, né, dos parlamentares que levaram à frente, inclusive fizeram aquelas visitas aos assentamentos, que palavra bonita, né? Mostrando a realidade, foram ameaçados. Uma CPI oportuna, né, Mota? Sempre. É o que a gente fala aqui, né, Zé? O trabalho do parlamentar vai muito além de aprovar leis, vai muito além de criar regulamentações. O trabalho do parlamentar também é representar o cidadão. E eu acho que essa CPI fez muito bem, porque o que a gente continua vendo é a existência de um movimento que tem uma atividade declaradamente ilegal. É isso, eles vivem, a atividade deles é invadir terra, invadem mesmo, publicam até um calendário, anunciaram, não foi o Abril Vermelho que eles anunciaram, né? Reparem que não foi um Abril Verde e Amarelo, né? Foi um Abril Vermelho. Então, parabéns aos parlamentares, que venham outras CPIs até o dia que a gente não tenha que conviver mais com um problema como esse.